Estamos aprendendo ao longo desta temporada que Deus deseja que usemos os nossos recursos com sabedoria. E isso acontece quando nós colocamos em prática os ensinos bíblicos. Mas o que acontece quando nós não seguimos as orientações que Deus nos deixou? É o que nós vamos entender no programa de hoje. Está no ar agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana de estudos aqui no programa Escola Bíblica. Como é que você passou o final de semana? Tudo bem? Privilégio poder estar com você. Você já percebeu que nos últimos programas eu não tenho falado muito sobre dado aqui o nosso telefone para você mandar recados, o WhatsApp do programa, porque a gente tem preocupado em apresentar cada vez mais conteúdos. Mas eu ouvi na semana passada alguns áudios, então sempre é muito bom. Se você está assistindo, já tem o nosso telefone, se não, eu começo a semana passando para você. Se você quiser que a gente ore, quiser compartilhar, como é que você está se sentindo com o tema, tá bom? Então é o 12981091268, tá? Você pode gravar seu áudio, mandar seu recadinho, seus pedidos ou perguntas e comentários sobre o tema que a gente está trabalhando. Nesta temporada estamos estudando Educação Financeira à Luz da Bíblia. Esse é o nosso novo guia de estudos. Lembrando a você que você pode solicitá-lo e receber gratuitamente aí na sua casa esse guia com temas extraordinários. É só você mandar, tem aquelas 3 formas, né? Então, primeiro é mandando um recadinho para a gente no WhatsApp, quero receber o estudo, está aqui é o 12982444449, vou virar aqui para essa câmera para você poder dar uma olhadinha aí no conteúdo. Você manda, daí você recebe um link, preenche. Você também pode acessar o nosso site. Vou chegar agora aqui para você ver mais pertinho aqui, ó. Olha aqui, ó. É o novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Então, manda, você também vai preencher aí, na realidade não manda, né? Você acessa o nosso site, novotempo.com/escola bíblica e preenche o cadastro. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. São as 3 formas para você ter o seu guia de estudos e aprofundar ainda mais o conhecimento bíblico sobre o tema das finanças. E a gente vai trabalhar esta semana um pouquinho mais e vamos entrar um pouco na parte prática, como administrarmos corretamente os nossos recursos. Qual é o objetivo ao produzirmos um guia como esse? Para que você tenha uma vida financeira equilibrada, para que você viva tranquilo e para que os planos que você tem para 2023 se realizem. Esse é o nosso desejo. E assim, você e sua família alcancem os seus objetivos e sejam bênção para as outras pessoas. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação, porque eu sempre gosto de dizer que o nosso guia de estudos tem um único objetivo: nos conduzir à palavra, o entendimento da palavra. Vamos orar? Pai do céu, iniciamos mais uma semana estudando a Tua Palavra e nesta temporada entendendo quais são os Teus propósitos com os nossos recursos. E eu sempre, Pai, fico imaginando a diversidade de público que a gente tem, as diversas situações, aqueles que estão passando por desafios na sua vida financeira, aqueles que estão no vermelho, têm que saldar suas dívidas, aqueles que estão bem, aqueles que querem investir, aqueles que querem direcionar, saber o caminho para terem sucesso. Pai, que o Espírito Santo ilumine a cada um
Ilumine a nós aqui no estúdio, ao compartilharmos a palavra, a captação da imagem, o som, para que, da melhor maneira, os nossos telespectadores recebam esta mensagem. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos conversar. Na semana passada nós terminamos com orientações que nós encontramos na palavra, conselhos de sabedoria, para que a gente aplique, para que a gente administre sabiamente os nossos recursos. E hoje nós vamos fundamentar um pouco mais este tema de educação financeira à luz da Bíblia, entendendo e visualizando que ao ouvirmos os conselhos que a Bíblia nos apresenta, nós temos possibilidade de alcançarmos êxito. Chegamos ao quarto estudo, é o capítulo 4 da nossa revista, Um Guia para a Vida. E quando não fazemos isso, o que pode acontecer conosco? Eu começo com uma pergunta: qual é a diferença entre ter recursos com Deus e ter recursos sem Deus? Eu já citei isso em algum momento. Esta foi também uma frase que o pastor Antônio Tostes, que é o nosso autor do Guia de Estudos dessa temporada, citou quando nós conversamos com ele na semana passada. Quando a gente tem recursos e Deus está guiando, a gente tem um caminho de bênçãos, mas quando isso não acontece, a possibilidade de a gente ter um caminho de perdição é muito grande. Então, eu queria que você pensasse, na sua ideia, qual é a diferença entre ter recursos com Deus e ter recursos sem Deus? A gente poderia dar várias respostas, como, por exemplo, ter recursos com Deus faz com que eu foque na bênção que Deus me dá. A gente citou isso, né? Deus é a fonte de todas as coisas, e aí eu não estou pensando somente no meu bem-estar, mas eu estou pensando como o meu recurso pode proporcionar bem-estar para as outras pessoas. Quando eu tenho os meus recursos sem Deus, a possibilidade de eu centralizar em mim mesmo é maior. Algumas pessoas têm recursos sem Deus e prosperam, e também contribuem para aliviar o sofrimento dos outros. A gente vê inúmeros exemplos com isso. Nos últimos anos, aí a gente percebe que pessoas que têm fortunas abrem mão dessas fortunas para que, de alguma forma, o benefício alcance, a sua fortuna alcance o benefício para outras pessoas. Mas estamos falando aqui de uma possibilidade natural, porque se eu tenho Deus, eu começo a olhar de forma empática para os outros. Se eu não tenho Deus, a possibilidade de eu focar em mim mesmo é muito grande, eu centralizar somente no meu eu, na minha satisfação. Vamos lá, sequência. Ter recursos sem Deus pode nos conduzir a um caminho de avareza e ganância. O que é a avareza? O que é um avarento? É aquele que se apega excessivamente ao dinheiro. Essa é uma outra diferença. Ou seja, ele acha que aquilo que ele possui, e a gente vai ver na sequência textos com essa reflexão, aquilo que ele possui lhe traz total segurança. Nada do que nós temos nessa vida pode realmente nos dar total segurança. O único que pode nos dar total segurança é Deus. Então, dentro dessa reflexão, aquele que vive, tem os seus recursos sem Deus, ele tem a possibilidade maior de se conduzir num caminho de apego excessivo. E esse apego excessivo pode lhe trazer autossuficiência, pode lhe trazer um falso poder,
uma base que parece que nunca vai ceder, mas isso é um risco. Lucas capítulo 12, verso 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui está a avareza, o apego ao dinheiro. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 12 e o verso 15. Não sei se você tem a sua Bíblia aí. Só para a gente entender um pouquinho, capítulo 12 e o verso 15. Jesus está, a partir do verso 13, no contexto desse texto, primeiro ele vai condenar, começando lá no verso 1, a soberba, a ousadia, a forma como aquele grupo religioso chamado fariseus se postava. Ou seja, olhando para os outros como indiferença. E como isso, de alguma forma, influenciava negativamente a sociedade. E aí no verso 13, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Verso 14, 13 e 14 agora. E Jesus respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo, e aí na sequência ele vai contar a parábola do homem, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo aquele homem. Que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei, destruirei meus celeiros, reconstruirei maiores e lá recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Eu gosto, quando eu leio o texto bíblico, de sublinhar expressões que se repetem. Você percebe no verso 17, os meus frutos. Verso 18, os meus celeiros. No final do verso 18, o meu produto. E repete de novo, e os meus bens. Viu só? A possibilidade de um indivíduo ter bens sem a orientação de Deus faz com que ele não olhe que Deus concedeu aquilo para ele. Então são os meus bens, são os meus produtos, são os meus celeiros. Sou eu que alcancei. E aí ele vai dizer no verso 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico com Deus. O contexto, essa parábola faz com que a gente pense, quando nós estamos adquirindo as coisas, qual é nossa verdadeira motivação? E nessa parábola, o indivíduo centraliza-se nele mesmo. Eu tenho os meus bens, aquilo que eu possuo. E aí, o verso central é o verso 15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Agora é importante a gente destacar uma coisa aqui, tá? E a gente já vai para o intervalo com isso. O problema não está nos bens. O problema não está na riqueza. O problema está na forma como eu olho para esses bens e para essa riqueza. Esta é a condenação que Jesus dá. Não está em ter, mas o que eu faço daquilo que eu tenho. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta rapidinho. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Se você está ligado com a gente pela primeira vez, neste programa
nós estudamos os guias de estudos que são produzidos por um departamento que nós temos aqui na TV Novo Tempo, que é o departamento da Escola Bíblica. Por isso, esse programa é o Escola Bíblica. A gente estuda esses guias. A base desses guias está sempre na orientação da palavra. Claro, em determinados assuntos que são técnicos, eles têm informações técnicas também. E os seus produtores são pessoas técnicas, como é o caso desta temporada Educação Financeira à Luz da Bíblia, que foi produzido por um administrador, formado também em Ciências Contábeis, que é o pastor Antônio Tostes, administrador da TV Novo Tempo, autor de 2 livros na área de finanças e também foi apresentador do programa Saldo Extra por muitos anos aqui na TV, tá bom? Mas o objetivo do guia é nos conduzir para entender o que a Bíblia fala sobre os recursos financeiros. E a gente está percebendo que, nessa parte inicial, que a palavra de Deus quer que a gente viva uma vida tranquila no que diz respeito às questões financeiras. E a gente vai estudar um pouquinho mais para frente que essa tranquilidade muitas vezes não está relacionada ao valor monetário que a gente ganha, adquire, mas na capacidade administrativa. Dentro dos recursos, como que eu administro, como que eu distribuo. A gente vai trabalhar isso mais para frente. No programa de hoje, a visão bíblica de que os nossos bens, eles precisam ser administrados à luz da vontade de Deus. E eu não posso colocar o meu olhar naquilo que eu tenho como a realização da minha vida. Porque a vida de um homem, o texto que a gente leu no bloco anterior, não consiste na abundância dos bens que ele possui. E o problema aqui não está nos bens, mas no foco que o personagem da parábola deu. Ou seja, ele achava que os seus recursos eram a estabilidade, eram a tranquilidade, era o fundamento da sua vida. Não, não é esse. Essa é a advertência que o Senhor está nos dando. Na sequência, Mateus capítulo 4, verso 8 e verso 9, esse é um texto muito conhecido, o contexto é a tentação que Jesus sofre. Dentro desse contexto, a gente percebe que é ilusório, e Satanás tentou mostrar isso para Jesus, né? Ou de alguma forma tentá-lo, é ilusório eu colocar, estamos fundamentando a ideia, é ilusório eu tentar colocar toda a minha vida fundamentado nas coisas que eu adquiro, nas coisas que eu possuo. As coisas que eu adquiro e eu possuo são bênçãos que Deus me dá, por isso eu vou abençoar ainda mais os outros. O texto está em Mateus 4, 8, 9, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A palavra-chave aqui é adoração, ou seja, fazer reverência. Então, eu darei para você toda a segurança, mas você deve adorar a mim. Em realidade, a adoração vinha ao inimigo de Deus, ao diabo no caso, mas também a adoração se daria para aquilo que ele estava recebendo. É o que acontece conosco quando nós desviamos o nosso olhar de que as coisas que nós temos, que nós adquirimos, que nós recebemos, são bênçãos de Deus para a nossa vida. E nós passamos a adorar aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós temos. E essa adoração, essa reverência transforma o objeto adorado em um Deus. Esses são os falsos deuses. O dinheiro, o poder, os bens, tudo aquilo que se adquire. E aqui o inimigo estava tentando. E de alguma forma nós somos tentados todos os dias quando achamos que por termos algo ou por adquirirmos algo, isso trouxe satisfação total para a gente. A gente está substituindo aquele que nós realmente devemos adorar. Sequência, para a gente refletir. O verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, aqui está a resposta do Senhor, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás
e só a Ele darás culto. A palavra-chave, a palavra central, tanto nos versos 8 e 9, é a adoração. E agora no verso 10 também é a adoração. Ou seja, quem é o mais importante? Quem é o primeiro na minha vida? Quem me dá toda a sustentação? Quem me dá todo o poder para eu adquirir as coisas? Quando eu penso que o Senhor é a fonte disso, que o Senhor é a fonte que me dá, o Senhor é o único que deve ser adorado. Agora, quando eu tiro o meu olhar dele e foco naquilo que eu adquiri, naquilo que eu possuí, então esse objeto, essas coisas, ou esse falso poder se torna o Deus que eu estou colocando. Eu estou falando para você hoje que talvez tenha esse desafio de achar que aquilo que você está buscando, está adquirindo, vai lhe trazer total sustentação, total estabilidade. Quando eu penso nisso, pense, você está transformando isso em um Deus. E eu volto mais uma vez sublinhando, o problema não está, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que o problema está naquilo que se adquire. O problema está no olhar que eu coloco para aquilo que eu estou adquirindo. Por isso, estamos colocando um olhar diferente para os recursos que a gente tem. Mateus capítulo 13, verso 22, é uma parábola muito conhecida. Eu vou passar a sequência para explicar a parábola, que é a parábola do semeador, e aí eu volto no verso para destacar. Um semeador saiu a semear e a semente é lançada. E aqui ele encontra 4 tipos de solo. O primeiro solo é o solo de beira de caminho, está no verso 4. O segundo é um solo rochoso, versos 5 e 6. O terceiro é um solo entre espinhos, verso 7. E o quarto é o bom solo, é a boa terra, verso 8. Se eu volto aqui, eu percebo o significado de cada solo, que está na sequência. Ele conta a parábola e vai explicar. No verso 19, o beira de caminho é aquele que ouve, mas não compreendeu. Então, essa semente não vai dar frutos. O solo rochoso, verso 20 e 21, ele ouve, mas não aprofunda. Nas provações, diz o texto, ele abandona. O entre espinhos é aquele que ouve, mas, diz o verso 22, ele se fascina com as riquezas deste mundo. E o verso 8 é o da boa terra, aquele que ouve, aprofunda, compreende e dá frutos. Esse é um breve resumo da parábola do semeador. E aqui está o verso-chave para a gente, que é o verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A palavra fascinação aqui originalmente dá a ideia de engano, uma falsa expressão. Você percebeu que a gente veio trabalhando essa ideia, a falsa expressão das riquezas? Vamos entender o contexto da parábola. O Senhor lançou a semente da palavra, a sua salvação no nosso coração. E a pergunta é, aplicando a parábola, que tipo de solo é o meu coração? De beira de caminho, é rochoso? Aquele que não aprofunda, aquele que veio as provações e não está profundo também, ele não cresce? Ou aquele que ouve, só que a semente não cresceu porque ele desviou seu olhar para o encanto deste mundo, para a fascinação das riquezas. Lembra bem, o problema não está com os recursos.
O problema está com o encantamento dos recursos, quando eu centralizo no meu olhar, na minha vontade. E o que o Senhor deseja para a gente? E eu concluo com o texto de Provérbios, capítulo 11, verso 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Querido, o Senhor quer que a gente tenha recursos para abençoar os outros. E a alma generosa vai sempre abençoar o outro. Eu quero orar para que você abençoe e seja abençoado. Pai, abençoa os nossos telespectadores nos seus recursos e que eles abençoem outras pessoas, porque eles olham para Ti como fonte de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.